Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a esse nosso revisão de véspera, pessoal. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vou estar aqui com você nesse nosso encontro. Pessoal, antes de nós iniciarmos, eu quero primeiro me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para você tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, pontos relevantes que vão ajudar na sua preparação. Bom, ainda antes de entrarmos na nossa revisão, quero fazer a você um convite rápido. No dia 15/7, teremos aqui no YouTube do Aprovação PGE o Missão Procurador, um evento online gratuito, no qual daremos o passo a passo de como se preparar para concursos de procuradoria. Clique no link que está na descrição e se inscreva. Nós te esperamos lá. Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa revisão, começando com esse tema. Olha que eu vou dizer a você, fatalmente estará lá na sua prova. Nós vamos conversar sobre a temática da improbidade administrativa. Começando aqui, olha, do ponto 1, de conceitos e comentários iniciais, para a gente ir aquecendo. E te lembrar que a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada. É uma situação de enorme gravidade. Isso é a improbidade administrativa. Bom, você sabe que ela é regulada pela Lei 8429, que sofreu profundas alterações pela Lei 14.230. E dentre essas profundas alterações, nós temos a revogação da modalidade culposa. Bruno, isso já está batido. É verdade, mas vai cair na sua prova. Veja, pessoal, que a gente precisa conversar, em razão, então, desta revogação da modalidade culposa, se há ou não aplicação retroativa desta revogação. E aí a gente precisa discutir o agravo em recurso extraordinário 843989, em que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, definiu que, de fato, é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo. Ponto. Então, o Supremo confirma a necessidade do dolo para o ato de improbidade. Mas que não é qualquer dolo. A gente precisa lembrar que o dolo hoje é o dolo específico, correto? É o dolo com o fim de alcançar o resultado pretendido. Então, portanto, é o dolo específico. Não basta a mera voluntariedade do agente. Ponto. Bom, diante da necessidade do dolo, e não mais havendo a culpa, e o sujeito que houver praticado ato culposo antes da Lei 14.230, aí nós vamos ter os itens 2 e 3 da tese. O item 2 dizendo que a norma benéfica da 14.230, ou seja, a revogação da modalidade culposa, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada
nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes. Então veja o seguinte: se o sujeito praticou um ato culposo antes da Lei 14.230 e tem trânsito em julgado antes da Lei 14.230, o sujeito vai responder pelo ato culposo. Não haverá aplicação retroativa. É exatamente o que o item 2 está a dizer. Já o item 3 vai dizer o seguinte, que a nova lei, a 14.230, se aplica aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. Portanto, veja o seguinte: se o sujeito pratica um ato culposo antes da Lei 14.230 e não tem trânsito em julgado até a entrada em vigor da Lei 14.230, não tem, haverá aplicação retroativa da revogação da modalidade culposa. E o sujeito não responderá pelo ato culposo. Todavia, não se trata de uma aplicação automática. O juiz precisa analisar eventual dolo por parte do agente. Perfeito? Maravilha. Por fim, a questão acerca do regime prescricional. A lei vai dizer que o novo regime, o STF vai dizer, perdão, que o novo regime prescricional da 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Perfeito? Um julgado extremamente importante, batido e que vai estar na sua prova. Pode anotar isso aí. Bom, ainda sobre a improbidade, pessoal, eu ainda preciso trazer para você as disposições aqui que eu ainda reputo relevante. Por exemplo, o artigo 1º, parágrafo 1º, que confirma a necessidade do dolo, né? Consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11. Condutas dolosas. Não há mais, portanto, a culpa como elemento do ato de improbidade. Esse dolo não é qualquer dolo, como a gente já viu, é o dolo específico. Dolo específico vem definido aqui no artigo 1º, parágrafo 2º, que estabelece que considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. Por isso é o dolo específico. Não basta a mera voluntariedade. Como vai dizer o Supremo, dolo específico é praticar a conduta típica adicionada da especial finalidade de alcançar aquele resultado ilícito pretendido. Bom, pessoal, um outro ponto da improbidade que eu preciso revisar com você, isso vem também aparecendo muito em prova, está relacionado ao artigo 11, perfeito? Aqui no artigo 11, nós temos esses 4 incisos que foram revogados. Muita atenção, porque o mesmo entendimento tomado quando da revogação da modalidade culposa, eu vou aplicar aqui nesses casos em que houve também revogação desses atos de improbidade. É dizer, se o sujeito tiver praticado um desses 4 atos antes da Lei 14.230, com trânsito em julgado antes da Lei 14.230, ele responde por esses atos. Se ele praticou antes e não teve trânsito em julgado ainda antes
da publicação da 14.230, aplica retroativamente e ele não responderá. E, naturalmente, praticando esses atos depois da 14.230, não haverá que se falar em ato de improbidade. Então, muito cuidado que, veja, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, e esses outros dois aqui ainda, mas muito cuidado com os itens 1 e 2. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, se o sujeito praticou antes da 14.230, com trânsito em julgado antes, ele responde. Se não tiver tido trânsito em julgado, ele não responderá, aplica-se retroativamente. E se ele tiver praticado depois da 14.230, não é ato de improbidade. Pode ser crime, pode ser responsabilizado administrativamente, mas por improbidade não será. Como eu ainda preciso conversar com você sobre o artigo 11, nos seus incisos 11 e 12. Artigo 11, inciso 11, que traz o conceito legal de nepotismo, que é igual, pessoal, ao da súmula vinculante 13 do Supremo, a nomeação de cônjuge, companheiro, parente, na linha reta ou colateral, ou por afinidade até o 3º grau, para cargos em comissão, funções de confiança, tanto na administração direta quanto na indireta, compreendido ainda as designações recíprocas, compreendido ainda o nepotismo cruzado. Então, o mesmo conceito. O que eu quero agora te chamar a atenção é que, de fato, nepotismo é ato de improbidade. É ato de improbidade que viola princípios. Como também é o artigo 11, 12, que vai falar do desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 37, parágrafo 1º, que vai nos dizer que a publicidade da administração deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social. Dela não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. Portanto, uma publicidade institucional que gere promoção pessoal de agente ou de autoridade é ato de improbidade, e é ato de improbidade que viola princípios. É ato de improbidade que viola princípios. Aí eu quero aprofundar com você e pontuar o seguinte. Este artigo 37, parágrafo 1º, de acordo com o Supremo, é uma norma de eficácia plena. Ele já gera, pelo simples fato de estar na Constituição, os seus plenos efeitos. E anota essa frase. Esse artigo 37, parágrafo 1º, não admite flexibilização infraconstitucional. Este artigo 37, parágrafo 1º, não admite flexibilização infraconstitucional. Portanto, é inconstitucional um ato normativo infraconstitucional que exclua situações desse artigo 37, parágrafo 1º, que traga situações que a publicidade institucional poderá gerar promoção pessoal. Haverá aí uma inconstitucionalidade, porque esse dispositivo não admite flexibilização infraconstitucional. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal também já entendeu que se um parlamentar fizer uma publicidade com recursos próprios,
destinadas aos seus eleitores, falando o que ele fez durante o mandato, durante aquele ano, isso não configura publicidade institucional e isso não é proibido, isso não é ilegal. Publicidade feita por parlamentar com recursos próprios para o seu nicho, para os seus eleitores, é possível. O que não pode é ser com recursos públicos e ser uma publicidade institucional. Perfeito? Bom, um outro ponto da improbidade que eu preciso tratar com você está relacionado às sanções da improbidade. E aí que estão lá presentes no artigo 12 da improbidade. Nós temos os casos de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação a princípios. Só chamar a atenção para você que o ressarcimento integral do dano, se efetivo, não é uma sanção. O ressarcimento integral do dano, se efetivo, é uma consequência da condenação, não é sanção. Perfeito? Aí eu quero chamar a atenção para violação a princípios. Na violação a princípios, nós já não tínhamos a sanção de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente. E continuamos não tendo. E agora, para violação a princípios, nós não temos perda da função, nem suspensão dos direitos políticos. Para violação a princípios, nós temos apenas agora duas sanções: o pagamento da multa civil e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 4 anos. Só essas duas sanções. Agora, veja que nos demais, no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, eu posso ter todas as sanções. Eu posso ter a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, posso ter a perda da função pública, posso ter a suspensão dos direitos políticos, que no enriquecimento é até 14, no prejuízo ao erário até 12 anos, que vai ser inclusive o mesmo prazo da proibição de contratar com o poder público, no enriquecimento não superior a 14 anos, no prejuízo ao erário não superior a 12 anos. E nós temos também a pagamento da multa civil, que no enriquecimento é equivalente ao acréscimo e no prejuízo equivalente ao valor do dano. Perfeito? Essas são as sanções de improbidade. O comentário que eu quero fazer com você é: hoje a perda da função vai atingir o vínculo que o sujeito tiver no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. A despeito da lei falar que a regra é o vínculo que o sujeito tinha no momento do cometimento, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia dessa redação. E hoje vale a perda do cargo que o sujeito tiver no momento do trânsito em julgado. Ou seja, se ele praticou o ato como vereador, o ato de improbidade como vereador, e no momento do trânsito em julgado ele está como deputado federal, ele vai perder o cargo de deputado federal. Perfeito? Muito bem. Pessoal, outro caso que eu quero trazer para você se refere às ADIs 7042, 7043, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma série de dispositivos da 8429. Para quê? Para restabelecer a existência da legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação de improbidade e para a celebração do acordo de não persecução cível. Então, muito cuidado que haverá hoje há a legitimidade
para ajuizar a ação de improbidade e para celebrar o acordo de não persecução civil, tanto o MP quanto a pessoa jurídica, quanto a fazenda pública, quanto nós da Procuradoria. O que eu quero que você perceba é que é uma legitimidade ativa e concorrente. Ou seja, ativa para a propositura, concorrente porque ambos podem propor. Mas o mais importante é que essa legitimidade ela é disjuntiva. Ou seja, a legitimidade de uma pessoa, do MP ou da Fazenda, não impede que o outro também ajuize. Perfeito? Por isso, disjuntivo. E nessa mesma ADI, o Supremo também declarou a inconstitucionalidade, só que nesse caso com redução de texto do artigo 17, parágrafo 20, para entender que não existe obrigatoriedade de defesa judicial. O que há, na verdade, é possibilidade de os órgãos da advocacia pública autorizarem a realização dessa representação. Que história é essa? O artigo 17, parágrafo 20, diz que as procuradorias estariam obrigadas a fazer a defesa do agente público que responda por improbidade. Estariam obrigadas a fazer. O Supremo falou, obrigado não. O que existe é uma possibilidade, se o órgão da advocacia pública assim autorizar. Perfeito? Muito bem. Um outro caso que eu quero trazer para você é esse julgado da colaboração premiada. Trata-se aqui do agravo em recurso extraordinário 1175650. Nele, pessoal, o Supremo entendeu que é constitucional a utilização da colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade movida pelo MP. Então a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que é possível colaboração premiada no âmbito de ação civil pública. Segunda coisa que eu preciso que você saiba é que a colaboração premiada somente será possível se for a ação civil pública ajuizada pelo MP. A Fazenda Pública ajuizando, não caberá a colaboração premiada. Só que o Supremo ainda listou algumas diretrizes. Primeiro, o juiz vai analisar a regularidade, a legalidade e a voluntariedade da manifestação de vontade. Também que as declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade. Essa para mim é a diretriz mais importante e a melhor para estar em prova. A obrigação do ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo. O valor, tá, pessoal? O que é válida é a negociação em torno do modo e das condições. Se o sujeito gerou um dano ao erário de R$1 milhão, o ressarcimento tem de ser de R$1 milhão. Agora, se vai pagar em dinheiro, se vai pagar em bens à vista ou parcelado, isso é válida a negociação. E que o acordo de leniência deve, de fato, ser celebrado pelo MP, com a interveniência da pessoa jurídica e devidamente homologado pela autoridade judicial. Perceba que acordos já firmados somente pelo MP ficam preservados até a data do julgamento, desde que haja total ressarcimento do dano, tenham sido homologados em juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado. Para fecharmos a improbidade e mudarmos de assunto, rapidamente a indisponibilidade de bens. Anote para mim que a indisponibilidade de bens trata-se de uma tutela de urgência. Não é mais tutela de evidência, é uma tutela de urgência. Portanto, precisa da probabilidade do direito
e ainda do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Anote para mim que a indisponibilidade de bens, como regra, exige contraditório prévio, mas que ele pode ser dispensado quando puder frustrar a efetividade da medida. Anota que não pode indisponibilidade de bens de até 40 salários mínimos, que não pode a indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se ele seja fruto de vantagem indevida, que não cabe indisponibilidade de bens para pagamento da multa, nem também indisponibilidade de bens recaindo sobre bens adquiridos decorrentes da prática da atividade lícita. Perfeito? Maravilha. Pessoal, vamos mudar de tema, vamos passar para as licitações. Trago para você esta hipótese de dispensa de licitação. Trago para você o artigo 75, inciso 13. Olha para você ver. Contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Se cai isso na sua prova, tá muito claro para você marcar que isso é inexigibilidade, né? E não é. Esta situação é uma espécie de dispensa, contratação de profissional para compor comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Não confunda com a hipótese da inexigibilidade do artigo 74, inciso 3, aquelas dos serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. Se a banca copiar e colar esse inciso 13, marque que é uma hipótese de dispensa. Um outro caso, bom de prova também, são os chamados critérios de desempate. Porque lá no julgamento das propostas ou lances, é absolutamente possível que haja empate entre duas ou mais propostas. E a lei traz critérios de desempate. Esses 4 primeiros, nesta ordem, precisam ser observados da seguinte forma. Primeiro, uma disputa final, em que apresentarão nova proposta. Depois, faça uma avaliação de desempenho contratual prévio. Depois, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres. Depois, desenvolvimento do programa de integridade. Se em algum momento um desses critérios desempatar, ótimo, acabou. Se não desempatar, eu vou para os outros 4. Se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços, veja, produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no território do órgão ou entidade da administração estadual, licitante, ou no estado em que se localiza o órgão ou entidade da administração municipal licitante. Se não desempatar, empresa brasileira. Se não desempatar, empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Se não desempatar, empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da política nacional sobre mudanças de clima. Ótimo. Um outro ponto dentro das licitações que eu ainda quero estudar com você, revisar, é o critério do maior retorno econômico. Pessoal, esse critério será utilizado exclusivamente para a celebração do contrato de eficiência. E o critério do maior retorno econômico vai considerar a maior economia para a administração e a remuneração do contratado vai ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia. Então, olha só, critério do maior retorno econômico aplicado exclusivamente nos chamados contratos de eficiência. E o conceito do critério do maior retorno econômico e o conceito do contrato de eficiência acabam se confundindo, sendo uma coisa só. Se o maior retorno econômico considera a maior economia,
a remuneração é em percentual proporcional à economia, o contrato de eficiência é isso também. Olha lá, vai ser um contrato com prestação de serviço, que pode incluir obra, fornecimento de bens, cujo objetivo é proporcionar economia ao contratante, reduzindo despesas correntes, remunerando o contratado com base em percentual da economia gerada. Perfeito? Pessoal, eu trago para você aqui, que no maior retorno econômico, o sujeito vai apresentar uma proposta de trabalho que vai conter o que ele vai fazer e qual é a economia que ele vai gerar. E a proposta de preço, que é o quanto ele vai cobrar da administração. Como eu sei que é o vencedor? Eu vou pegar a economia que ele estima gerar e deduzir o valor que ele quer cobrar da administração. Aquele que gerar uma maior economia líquida será o licitante vencedor. Pessoal, especificamente agora na parte de contratos. Saímos das licitações, vamos para os contratos. Quero este julgado do STJ. Trata-se do RESP 2045450, perfeito? O STJ estabelece que no caso de contrato verbal e sem licitação, o ente público tem o dever de indenizar, desde que provada a existência da subcontratação, a efetiva prestação de serviço e que tais serviços se reverteram em benefício da administração. Lembra aquele caso da disposição da lei? É nulo e de nenhum efeito contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento de até R$10.000, que não é mais R$10.000, hoje é 11 mil e uns quebrados. E a gente sempre fala, olha, a lei fala é nulo e de nenhum efeito, mas o entendimento é de que havendo prestação de serviços sem cobertura contratual, a administração vai ter que regularizar, pagando um valor a título de indenização ao particular. Perfeito? Aquele que prestou o serviço. O que o STJ vem agora é dizer o seguinte: de fato, havendo um contrato verbal sem licitação, se o sujeito efetivamente prestou serviço e se reverteu em favor da administração, tem que pagar a título de indenização. Seja o contratado, seja aquele sujeito que celebrou esse contrato com a administração de maneira verbal, seja terceiro que tenha sido subcontratado. Houve prestação de serviço efetiva para a administração, que se reverteu à administração, não interessa, a administração tem que pagar. É isso. Maravilha? Vamos mudar de tema, vamos para a responsabilidade civil do Estado. Trago para você o agravo em recurso extraordinário 1382-159, em que o STF vai nos dizer que no caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência da responsabilidade objetiva, provar a exclusão do nexo entre ato e dano, pois ele nexo é presumido. Ou seja, num conflito armado entre policiais e bandidos, se um terceiro toma um tiro, morre ou machuca, haverá responsabilidade do Estado. O Estado precisará provar a excludente do nexo. Se o Estado não provar, se presume responsável o Estado. E, veja, em um outro julgado, o Supremo reafirma isso. É o agravo em recurso extraordinário 1385315, que estabelece que o Estado é responsável na esfera civil, veja, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo. Que o ônus probatório é do ente federativo,
cabe ao ente demonstrar as excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. E que veja, a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante as operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade do Estado por constituir elemento indiciário. Pessoal, pode anotar, pode salvar, isso vai estar em prova, é absolutamente importante, recente na jurisprudência do Supremo. Bom, mas eu também preciso tratar com você de outros casos da responsabilidade civil. Preciso tratar do RE 1209-429, batido, mas também volta e meia vem em prova, né? É objetiva a responsabilidade do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Tá lá na manifestação, o jornalista cobrindo, vem um policial, dá um cacetete na cabeça do jornalista. Responsabilidade do Estado, responsabilidade objetiva. Mas, cuidado, que cabe à excludente da responsabilidade culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso às áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Então, se narrado na questão que a autoridade policial descumpriu ostensiva e clara advertência e no meio da multidão toma um cacetete na cabeça, rompe o nexo pela culpa exclusiva da vítima. Também, importantíssimo, trago para você o RESP 1709325, que se estabelece que o hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. O STJ não está falando que toda omissão ensejará responsabilidade objetiva do Estado. O STJ está dizendo que na omissão em que o Estado tem o dever de guarda, tem o dever de proteção especial, ou seja, nos casos de omissão específica, ou seja, nos casos em que o Estado está como garante, a responsabilidade é objetiva. E que neste caso não há que se falar em fato de terceiro, não há que se falar na culpa exclusiva de terceiro. O sujeito ingressou no hospital e matou uma pessoa que está dentro do hospital público. Responsabilidade do Estado objetiva. Outro julgado. Bom de prova. Responsabilidade civil do Estado sempre cai. É o RE 136861, que vai nos dizer o seguinte: para que fique caracterizada a responsabilidade do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida licença para funcionamento sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Então, olha só, o município vai ser responsabilizado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício quando o município conceder a licença para comercialização sem as cautelas legais, ou quando o município tiver conhecimento das irregularidades e nada fizer. Por quê? Se o sujeito atua clandestinamente, o município fiscaliza o seu estabelecimento e ele, por exemplo, esconde as situações e o município não tem como saber, o município não será responsabilizado. Pessoal, outro batido para fecharmos a temática da responsabilidade civil, mas também importante, é o RE 608880.
que vai dizer que não se caracteriza responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Quando não demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. O que eu quero dizer? Se o preso foge do sistema prisional e imediatamente após pratica uma infração, o Estado é responsabilizado. Se houver um lapso temporal entre a fuga e o dano, rompe o nexo e o Estado não será responsabilizado. Outro caso agora que eu quero tratar com você é a temática de agentes públicos. Trago esse ótimo julgado do STJ, o agravo em recurso especial 1407431. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de se fundar no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. Nas vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, o critério é o fenótipo, são as características físicas, de pele, cabelo e por aí vai. Não é o critério do genótipo, não é a ancestralidade, não é o fato de seu pai e seu avô serem pretos ou pardos que você terá direito a concorrer às vagas reservadas. Perfeito? Pessoal, isso aqui vai estar lá na sua prova. RE 688267. As estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, todas elas, sejam prestadoras de serviço público, sejam exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados. Todavia, não se exige PAD. Empregado público não tem direito à estabilidade. Isso é muito claro. Empregado público não tem direito à estabilidade. Embora não tenham direito à estabilidade, o empregado público, seja ele de qual estatal seja, se prestadora de serviço público, se exploradora de atividade econômica, tem direito à motivação da sua demissão em ato formal. Exige a devida fundamentação, que não precisa ser justa causa trabalhista e não exige PAD. Isso é muito importante. A motivação é fundamento razoável, não se exigindo que se enquadre nas hipóteses de justa causa. Então, não tem estabilidade, mas tem direito à demissão motivada, que não precisa ser justa causa, que não exige PAD. Vai estar lá na sua prova, com toda certeza. Como também esse RE é muito bom. O RE 842844. Trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se um regime contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Trabalhadora gestante, pessoal, tem direito à licença maternidade, à estabilidade provisória, ainda que ocupante de cargo em comissão ou contratada por tempo determinado, porque de acordo com o STF, a proteção à maternidade e à infância é um pilar fundamental da Constituição, perfeito? Então, pessoal, ao conceder a licença maternidade, ao conceder a estabilidade provisória, tem aqui uma medida de justiça social, de modo que o tipo de contrato não deve interferir no direito à maternidade protegida e respeitada, perfeito?
É uma forma de garantir que a futura mãe possa se dedicar integralmente à saúde e ao bem-estar do filho. Perfeito, pessoal? Trata-se aqui de proteção aos direitos fundamentais da criança e da mulher. Perfeito? Outro julgado, muito bom de prova. Trago para você o RE 886-131, em que o Supremo vai dizer que é inconstitucional vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, embora acometido de doença grave, não apresenta sintoma incapacitante, nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Olha só, o sujeito é acometido de uma doença incapacitante, mas ele não tem sintoma. Ele é acometido de uma doença grave, mas não tem sintoma incapacitante, nem restrição para o exercício da função. Não se pode vedar o acesso à posse desse servidor, perfeito? Isso contrariaria a impessoalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio do concurso público, da ampla acessibilidade aos cargos públicos. É medida que vai contra a dignidade da pessoa humana, vedar a posse. Porque o trabalho é uma forma de reconhecimento social, uma forma de emancipação e de manutenção da subsistência. Pessoal, cuidado com a súmula 665 do STJ. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, analisando-se contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não sendo possível adentrar no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Isso é ótimo para estar em prova. Outras duas súmulas que trago para você. Súmula 651 e a súmula 650, todas do STJ. Súmula 651 compete à autoridade administrativa aplicar a pena de demissão em razão da prática de improbidade, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função. O que essa súmula 651 está consagrando? A independência das instâncias. Que, veja, se o sujeito estiver sendo processado na via judicial e na via administrativa por improbidade, e a via administrativa andar mais rápido, pode chegar ao final da via administrativa e ele ser demitido, independentemente de prévia condenação pela autoridade judicial. Súmula 650 sempre aparece em prova ato de demissão. A demissão é ato vinculado. Mesmo tendo que, no bojo da 8.112, que é o Estatuto Federal, pode ser aplicada para qualquer situação. Então, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão. É um caso tipificado como demissão? Tem que aplicar demissão. Não pode aplicar outra penalidade. Perfeito? Pessoal, para fecharmos o nosso encontro, trago para você aqui, requisitos para alienação de bens públicos. Aqui eu trago os requisitos gerais, aplicado tanto para móveis quanto para imóveis. Quais são esses requisitos? O bem tem que ser dominical, tem que ter interesse público devidamente justificado e avaliação prévia, seja para móvel ou imóvel. Se for especificamente para o imóvel, além desses três requisitos, precisa de autorização legislativa e licitação na modalidade leilão, podendo em determinados casos haver a dispensa. Cuidado que se for imóveis adquiridos por procedimento judicial ou dação em pagamento, dispensa-se
a autorização legislativa e exige apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Para venda de imóveis, será concedido ainda direito de preferência ao licitante, que, se submetendo a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel. Bom, e para o móvel, além daqueles requisitos gerais, precisa-se de licitação na modalidade leilão. Perfeito? Muito bem, meus amigos. Com isso, eu encerro essa nossa revisão, desejando a você uma ótima prova, que Deus te ilumine, te acompanhe, que você faça a prova que você de fato colheu para fazer. Perfeito? Mais uma vez, me coloco à disposição de vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.